Bom, pessoal, tudo jóia? Então, começando nossa sétima aula, graças a Deus, e dando sequência nas aulas de parábolas, a gente vai ver um pouco sobre oração. Jesus ensina que a oração é muito importante, né? Ele sempre deixava que os discípulos vissem ele orando, ele sempre falava para os discípulos, né, para orar e tudo mais. E no capítulo 6 de Mateus, Jesus ensina um pouco mais sobre a questão de oração, como ela deve ser feita, onde ela deve ser feita. É o capítulo que ele ensina a oração do Pai Nosso, né? Então, isso tudo é importante. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no versículo 17, fala orai sem cessar, né? A Bíblia está falando que a gente deve orar. É importante, a oração é a comunhão com Deus, né? É você manter um diálogo com Deus. E hoje a gente vai ver duas parábolas, né? Como na aula passada a gente viu duas, né? Hoje também veremos duas parábolas e elas falam um pouco sobre como é a vida de oração. E a primeira está lá em Lucas, capítulo 11, dos versículos 5 ao 8. Jesus diz assim: Disse-lhe Jesus: Qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: Não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo já estão deitados. Não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que, se este se levantar para lhes dar... De novo. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes, por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Então aqui a parábola é assim. Tem um amigo, um vizinho, são 2 vizinhos, e chegou um viajante à casa de um deles, meia-noite, muito tarde. E o amigo que recebe a visita não tinha alimento em casa para poder dar para esse amigo, para essa visita. Então ele vai até o seu vizinho. E aí fica lá batendo, falando: amigo, me vê 3 pães, eu preciso de 3 pães. E o que ele fala, o vizinho? Fala: nossa, não, poxa, meia-noite, tá muito tarde, não, já tá deitado, né? Mas Jesus fala que se esse cara não levantar por ser amigo, se ele não se levantar da cama por consideração ao amigo, ele vai se levantar porque o amigo vai ficar lá batendo, porque ele vai ficar importunando tanto a ponto dele ir lá atender, né? Então, nesse ponto aí, na sequência, Jesus, no capítulo 9, Jesus fala: Por isso digo-vos, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate abrir-se-lhe-á. Então Jesus está ensinando aqui a importância de buscar, né? De buscar com afinco, com vontade. A primeira vez que eu li essa parábola, eu entendi que Jesus está ensinando que a nossa oração não deve ser tanto egoísta, não deve ser assim: poxa vida, o vizinho, o que recebeu a visita, ele não está batendo na porta do vizinho pedindo pão para ele. Ele não está lá batendo: amigo, me dá 3 pães porque eu estou com fome. Não, ele está pedindo para ajudar a visita, né? Então, sempre quando eu li esse capítulo, essa parábola, eu via que é importante que a gente ore para abençoar outras pessoas também, né? Mas também tem lá em Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18, no versículo 1, a parábola do juiz iníquo, do versículo 1 até o versículo 8.
que diz assim: Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em uma certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: Julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não o quis atender. Mas depois disse consigo: Bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor, Jesus disse: Considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Então, Jesus está ensinando que, como a gente já falou lá de 1 Tessalonicenses 5, que a oração deve ser orar sem cessar. A gente deve ser insistente nas nossas orações, não com vãs repetições, né? Lá em Mateus 6 fala que a gente não deve usar de vãs repetições, não é ficar, Deus, faça isso, Deus, faça isso, Deus, faça isso. Não é um mantra, né? Não é isso. Né? Deus é inteligente, Ele sabe das nossas petições, Ele sabe das nossas vontades. Mas é ser persistente. Deus, como o vizinho, ficava lá batendo. Se a petição for boa, se a intenção for boa, né? Lá em João, vamos ver se eu acho aqui, João, capítulo 14. João 14. Em João 14, no versículo 13 e 14, fala assim, ó: E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Então aqui Jesus primeiro ensina que a gente deve orar em nome de Jesus. E segundo, aqui no final do versículo 13, a fim de que o Pai seja glorificado. Então não é uma petição de que o Pai seja glorificado no Filho. Não é uma coisa que seja egoísta. Então quando a gente lê, a princípio a gente lê essas duas parábolas, a princípio eu pensava, não, a gente tem que orar só pelo próximo, né? Mas depois, lendo o capítulo 18, não, Jesus ensina que a viúva era uma causa particular, era uma injustiça que ela tinha sofrido, então a gente pode orar por nós também. E na sequência de Lucas, eu já fechei aqui, mas na sequência de Lucas, depois do final da parábola do juiz iníquo, começa aquela parábola que a gente falou na aula passada, que fala aquela parábola que falava do fariseu e do cobrador de impostos. E olha que legal. Jesus, na sequência, fala de duas orações, de um fariseu e de um cobrador de impostos. O fariseu, a oração dele todinha foi só agradecendo. Mas não foi agradecendo a Deus pelas bênçãos e misericórdias, foi agradecendo por ele mesmo. Ele só agradeceu: Deus, muito obrigado porque eu sou bom, muito obrigado porque eu dou dízimo, muito obrigado porque eu jejuo, porque eu não roubo. Só isso. Enquanto o publicano, o cobrador de impostos, a oração dele foi um pedido: Deus, perdoe os meus pecados. Então, Deus ouviu qual oração? A do pedido, que foi a do publicano, né? A do cobrador de impostos. E assim vai, lá em Filipenses, vamos ver se está certo. Lá em Filipenses capítulo 4, a Bíblia fala:
Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pelas orações e pela súplica com ações de graças. Então, mais uma vez, é importante que a gente fale dos nossos sentimentos também, né? Deus quer que a gente entregue as nossas ansiedades, os nossos anseios, as nossas vontades, né? Tudo que a gente estiver passando por dificuldade e tudo mais, fale em oração, né? Ponha isso em oração. E para finalizar, já com o tempo bem estourado, lá em Tiago, vamos ver se eu acho, lá em Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, aqui. No versículo 2, a Bíblia fala: cobiçai e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e fazer guerra, nada tendes porque não pedis. Aí é o versículo 3, na verdade, a sequência. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjar em vossos prazeres. Joia. E aí isso aqui arremata, então, para mim, fecha com chave de ouro a questão das parábolas. É necessário pedir, né? A gente acabou de ver que a Tessalonicenses fala orar sem cessar, em Filipenses fala em tudo, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas fale para Deus tudo aquilo que tiver no seu coração, né? Nas duas parábolas fala que para a gente ser persistente, né? Ficar batendo lá no vizinho, a ficar falando com o juiz, né? Mas lembrando que a gente não deve, como lá em João, né? João capítulo 14, no versículo 13, a gente deve pedir para a glória de Deus também. A gente tem que lembrar que não são pedidos egoístas, como fala aqui em Tiago, capítulo 4, no versículo 3. A gente não pode fazer petições: Deus, nossa, caramba, Deus, me dê um carro, me dê aquele carro, me dê aquele brinquedo. Eu quero aquele brinquedo, Deus. Qual é o mérito desse pedido, né? Não, Deus, todo dia, Deus, eu quero aquele brinquedo. Eu quero aquele brinquedo porque eu quero levar ele lá para a escola, porque todo mundo tem aquele brinquedo, eu também quero ter. Eu quero passar inveja nos meus coleguinhas. Qual é o mérito disso? Aí é por isso que finaliza aqui nessa carta de Tiago. Vou ler de novo. Pedi e não recebeis, porque pedis mal para esbanjares em vossos prazeres. Então, que a gente tenha essa consciência de pedir, a gente tem que orar sem cessar, orar o tempo todo, buscar a Deus, falar dos nossos problemas, pedir por justiça, né, como fez a viúva, joia, bênção, mas tem que saber que é para a glória de Deus, não para minha glória, não para minha vaidade, né? Não para minha vaidade. Tá joia, pessoal? Grande abraço e até mais lá no culto.